Sejam bem-vindos ao Instituto Agere. Sou a professora Raquel e vamos trabalhar hoje a bioquímica de compostos nitrogenados, enfocando o metabolismo da bilirrubina. Vamos começar a nossa aula com um caso clínico. Um recém-nascido apresenta icterícia dentro das primeiras 24 horas após o nascimento. Os exames laboratoriais revelaram níveis elevados de bilirrubina. Além disso, o teste do pezinho foi positivo para a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, conhecida como G6PD. Com base nessas informações, qual é a condição mais provável que o recém-nascido está enfrentando? Letra A, icterícia fisiológica do recém-nascido, colestase intrahepática, icterícia neonatal devido a um erro inato do metabolismo e hepatite neonatal. Para que a gente possa responder essa questão, vamos revisitar alguns conceitos de bioquímica. O que é a bilirrubina? O que ocorre no metabolismo, Como ocorre o metabolismo da bilirrubina? Quais são os distúrbios do metabolismo da bilirrubina? O que podemos observar aqui, o relato anterior, ele mostra para a gente uma elevação da bilirrubina. Então, para que a gente possa, inferir sobre o que o paciente, sobre o que essa condição mostra para a gente, nós precisamos revisitar alguns conceitos de bioquímica. A bilirrubina é um composto nitrogenado. 80% dessa bilirrubina é proveniente da degradação de eritrócitos senescentes. Esses eritrócitos, ao cumprirem uma meia-vida em torno de 90 a 120 dias, são encaminhados à hemocaterese, no baço. Dessa forma, a partir da modificação do grupo M, nós teremos a formação da bilirrubina. Mas 20% dessa bilirrubina também é formado pela degradação de proteínas conhecidas como M-proteínas. Proteínas essas que apresentam como grupo prostético o grupo M, formado pelo ferro 2+ e o anel porfirínico. Então, nesta imagem, podemos destacar a hemoglobina, que será convertida em bilirrubina a partir da degradação da hemocaterese dos eritrócitos, assim como também nós temos um exemplo de M-proteína, que é o citocromo C. Esse citocromo C também, por apresentar o grupo M, é esse grupo M que será convertido através do metabolismo em biliverdina e assim em bilirrubina. Então, nós vamos aprender da seguinte forma: a bilirrubina é um produto da degradação do grupo M. Esse grupo M é presente em M-proteínas, dessas M-proteínas se destaca a hemoglobina, mas também temos outras proteínas, como o citocromo C, a catalase e a mioglobina. Em termos gerais, grande parte, então, dessa bilirrubina, cerca de 80%, é formada pela degradação da hemoglobina presente nos eritrócitos. Em termos de estrutura química, a bilirrubina é um composto nitrogenado, como destacamos na imagem. A bilirrubina se divide em dois grupos. Nós temos a bilirrubina chamada indireta ou não conjugada e nós temos a bilirrubina direta, também chamada de bilirrubina conjugada. O que difere a estrutura dessas duas moléculas? A bilirrubina indireta, ela é caracterizada por uma molécula apolar. Já a bilirrubina conjugada, ou também chamada de direta, ela tem a presença do ácido glicurônico. O ácido glicurônico vai trazer uma característica para essa molécula de polaridade, então tornando a bilirrubina uma molécula polar, a bilirrubina chamada direta. Então, como de fato essa bilirrubina direta ou indireta é formada? Como ocorre esse metabolismo? As hemácias são encaminhadas ao baço, para que ocorra a hemocaterese. E no processo de hemocaterese, ele resulta no catabolismo da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína formada de globinas
que é a parte de resíduos de aminoácidos, e também do grupo M. O que segue para o metabolismo da bilirrubina é o grupo M, como falamos anteriormente. Esse grupo M, ele vai por ação da oxidase, que é uma enzima da M-oxidase. Nós teremos a dissociação do ferro, chamado de ferro 2+, e do anel porfirínico. O ferro 2+, ele é reciclado, né, através da utilização de proteínas que estão envolvidas com a reciclagem e armazenamento desse ferro. As globinas, provenientes da degradação do catabolismo da hemoglobina, são encaminhadas para a reciclagem também, por conter resíduos de aminoácidos que são destinados ao metabolismo. Dessa forma, o anel porfirínico é convertido em biliverdina. A biliverdina segue para uma próxima transformação, que por ação da biliverdina redutase, nós temos a ação do agente redutor, chamado de NADPH. Esse agente redutor é importante para essa reação do metabolismo, para que se forme a bilirrubina. Essa bilirrubina é a bilirrubina indireta, não conjugada, de natureza polar. Todas essas transformações ocorreram no baço. Para que essa bilirrubina seja encaminhada à próxima etapa, que se refere à conjugação, a bilirrubina vai se associar a uma proteína plasmática chamada de albumina. A albumina, ela tem um sítio, né, hidrofóbico, que é responsável pelo carreamento dessa bilirrubina até o fígado. Passamos então para a próxima etapa, que é a etapa de conjugação. Essa etapa, ela tem como objetivo transformar essa bilirrubina indireta em bilirrubina direta. O que ocorre? Por ação de uma enzima chamada glicuroniltransferase, serão adicionados 2 resíduos de ácido glicurônico à molécula de bilirrubina, para que ela possa ganhar grupos polares, para que ela possa continuar o processo de metabolização. Dessa forma, formamos a bilirrubina direta. Essa bilirrubina direta, ela irá compor a bile, essa bile será lançada no intestino e dessa forma, essa bilirrubina sofre ação das bactérias que compõem a microbiota intestinal para que possamos converter essa bilirrubina em estercorbilinogênio. O estercorbilinogênio será transformado em estercorbilina, que será responsável por colorir, por dar característica, né, em termos de coloração às nossas fezes. O estercorbilinogênio é lançado na corrente sanguínea e é encaminhado ao sistema renal para a formação do urobilinogênio, urobilina, que será responsável pela cor amarelada da urina. Dessa forma, podemos entender que o metabolismo da bilirrubina, ou seja, a formação dessa bilirrubina, compreende etapas. Inicialmente, o catabolismo das hemácias, o catabolismo da proteína hemoglobina, a transformação do grupo M, a formação de uma bilirrubina chamada de bilirrubina indireta, até que ela possa se conjugar, formar a bilirrubina direta, para que assim os pigmentos finais sejam formados e esse metabolismo ocorrer. Então é muito interessante que, se pegarmos o conceito inicial, o que é a molécula de bilirrubina? Um composto nitrogenado. Podemos ter várias formas de caracterizar a bilirrubina. Podemos dizer que ela é um produto do catabolismo da hemácia, podemos dizer que ela é um produto do catabolismo da hemoglobina, assim como um produto do catabolismo do grupo M e do anel porfirínico. Então, nós podemos usar várias formas, né, diante do estudo da rota metabólica, de elucidar, de conceituar melhor essa molécula. Então, novamente, né, depois do estudo da rota metabólica, é importante a gente revisitar as estruturas químicas. Então, nós temos aqui a bilirrubina indireta, né, lembrando que é a bilirrubina que foi formada no baço. Essa bilirrubina tem uma natureza polar e ela precisa então se associar à albumina para que ela possa chegar até o fígado, que é o local de conjugação.
Uma vez conjugada, ela ganha a presença, a adição de 2 resíduos de ácido glicurônico para que ela se torne uma molécula polar e assim seja facilmente excretada, né? Seja metabolizada e para fins de excreção. Então, como poderia, né, ocorrer distúrbios relacionados ao metabolismo da bilirrubina, né? Situações que podem levar ao aumento dessa bilirrubina. Então, nós temos, né, a elevação da bilirrubina culmina com um achado, uma manifestação conhecida como icterícia, né? Então, a elevação da bilirrubina leva ao achado chamado icterícia. Esse acúmulo pode ocorrer na esclera, na pele, mucosa. O que pode levar a essa icterícia? Então, nós temos tipos de icterícia. A icterícia hemolítica, a icterícia hepatocelular e a icterícia obstrutiva. Com base, né, no conhecimento da rota metabólica, como que nós vamos caracterizar cada tipo de icterícia? Primeiramente, a hemolítica, ela se refere ao aumento da degradação dos nossos eritrócitos, que compreendem aí maior parte da geração da nossa bilirrubina. Então, se o organismo, né, por uma situação patológica, é levado a hemolizar, nós teremos um aumento da produção de bilirrubina. Então, essas são as chamadas icterícias hemolíticas. Quais são os exemplos, né, de situações que podem levar à icterícia hemolítica? A anemia falciforme, a deficiência da G6PD, né, a deficiência da piruvato quinase, são situações que podem induzir a hemólise. A anemia hemolítica autoimune. O que seria a icterícia hepatocelular? A icterícia hepatocelular, ela compreende disfunções em termos de conjugação dessa molécula de bilirrubina. São defeitos que comprometem a transformação da bilirrubina indireta em bilirrubina direta. Quais são essas situações? Uma hepatite, uma cirrose vão comprometer a metabolização dessa bilirrubina. E nós temos a icterícia obstrutiva. Esta é caracterizada por obstrução em vias biliares, que vai levar, né, um acúmulo dessa bilirrubina, porque a finalização da metabolização ela fica comprometida. Então, nessa imagem, nós podemos trabalhar os três grandes grupos de icterícia. A icterícia hemolítica, então quando a gente tem o maior número de hemácias encaminhadas à hemólise, né, numa situação patológica, isso faz com que aumente a produção de bilirrubina. A icterícia hepatocelular, ela compreende defeitos na conjugação dessa bilirrubina. E a icterícia pós-hepática seria na excreção e finalização desse metabolismo. Então, como podemos ver aqui no final da nossa imagem. Então, voltando, né, à nossa questão proposta no início da aula. Um recém-nascido com icterícia dentro das primeiras 24 horas, isso chama muito a atenção de uma icterícia de fundo patológico, né? Pelo tempo onde há o acúmulo dessa bilirrubina e que os exames laboratoriais, né, revelaram, além da elevação da bilirrubina, o teste foi positivo para a deficiência da G6PD. A G6PD é uma enzima importante para o metabolismo da via da pentose fosfato. A via da pentose fosfato é uma via de conversão de glicose numa pentose. Além disso, ela tem o objetivo de formar o NADPH, que é um agente redutor. Se revisitarmos a nossa rota metabólica, encontramos o NADPH na redução de biliverdina a bilirrubina. Além do NADPH ser importante para esse momento da rota metabólica, o NADPH é uma molécula que é usada para manter a integridade da membrana eritrocitária. Então, o que pode estar ocorrendo com o recém-nascido descrito nesse relato, né? Por se tratar de uma enzima importante tanto para manutenção da integridade das hemácias, a deficiência dessa enzima leva à hemólise. E o que está acontecendo com esse
recém-nascido, ele está produzindo mais bilirrubina, né? E o seu metabolismo não está dando conta de metabolizar e produzir as escórias finais desse metabolismo. Então, aqui se trata de um exemplo de uma icterícia hemolítica, na qual a gente tem uma maior produção de bilirrubina em detrimento de hemólise. Então, a resposta correta é a icterícia neonatal devido ao erro inato do metabolismo, que é o erro inato da G6PD. Embora seja recém-nascido, né? O que nos leva a pensar basicamente numa icterícia patológica? Esse achado da elevação da bilirrubina nas primeiras 24 horas. A icterícia fisiológica, ela é esperada, né, num tempo maior, no quarto, quinto dia de vida, né, desse recém-nascido. E ela vai ser diferente porque existem limitações fisiológicas desse metabolismo, né? O tempo de meia-vida dos eritrócitos do recém-nascido é menor, a metabolização hepática é menor, né? A microbiota está em desenvolvimento para que esse metabolismo aconteça com uma eficácia, né? Estudos já demonstraram que para atingir, né, a atividade máxima da enzima conversora, né, a enzima responsável pela transformação da bilirrubina indireta, que é a glicoroniltransferase, para que haja essa normalização, nós teremos aí um intervalo de 10 a 14 semanas para que ela tenha um máximo de eficiência. Dessa forma, nós queremos trazer para vocês a aplicação de um composto nitrogenado, que é a bilirrubina, através de um caso clínico, né, para que a gente possa entender que a parte estrutural ela está ligada à rota metabólica e o entendimento da clínica. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ele foi importante para te ajudar a estudar sobre bilirrubina, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.